Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Deus esteja contigo. Olha que bacana. Eu tenho aqui comigo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37. Bem no texto, fala assim, ó: a visão de um vale de ossos secos. O que se esperar, né? Quais expectativas nós teríamos acerca de um vale de ossos secos? Nenhuma, né? Imagina agora a multidão de pessoas que estão sem expectativa em relação às suas vidas, né? Numa determinada área, pessoas que estudaram, fizeram faculdade, se formaram, porém não conseguem emprego, pessoas que se decepcionaram em alguma área de suas vidas e nesse momento se encontram sem perspectiva nenhuma. Ou de repente está enfrentando um problema que aos olhos humanos é impossível de se reverter. E aqui nessa palavra, o Senhor, Ele nos dá um ensinamento. Ele nos dá um ensinamento. Olha que bacana, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta, o homem de Deus, né? Aí diz assim, ó: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Deus arrebatou em espírito um profeta, um homem de Deus, para que ele tivesse essa visão. E levou ele a um vale de ossos secos. E disse assim, ó, versículo 3, versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, ou seja, não havia vida nenhuma, não havia esperança nenhuma. Era uma causa perdida. Era impossível, né, que isso fosse mudado, transformado, resolvido. E diz assim, ó: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Mas antes de Deus falar isso para ele, Deus disse assim, ó a pergunta, né? Ó a pergunta que Deus fez, ó. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Fez uma pergunta ao profeta. Viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Né? E de repente, quando você olha para a situação que você está vivendo, é irrevertível. Não tem como reverter a situação, não tem como mudar. De repente, a situação que você está vivendo está que nem aquele vale de ossos secos. Talvez sua família, talvez sua saúde, talvez sua vida profissional, sua vida espiritual, está como aquele vale de ossos secos. Aos olhos humanos é impossível que isso venha se reverter. Porém, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esforçar e confiar em Deus. Eu sei que no momento que a gente está numa turbulência, isso não é só para você, isso é para mim, é para todos nós. Quando a gente está enfrentando uma guerra, quando a gente está enfrentando uma luta, nós somos bombardeados no nosso pensamento, na nossa mente pelo mal. E o mal, ele faz você olhar a circunstância. Ele faz você olhar com os olhos humanos. Ele faz você olhar para a dificuldade, ele faz você olhar para o problema, para o tamanho do problema, para que ele venha te desviar ou desviar sua atenção daquele que realmente vai resolver, que é Deus. Por isso que se você está enfrentando uma guerra, está enfrentando uma luta, está difícil, está uma guerra, está doendo, está sofrendo, mas você tem que se esforçar para confiar no Senhor. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor, confia nele e o mais ele fará. E essa é a fé que tem que estar dentro de nós. Independente que está difícil, independente que você já esteja muito tempo numa situação difícil, você tem que se esforçar para confiar, para acreditar que isso vai passar. Aí diz assim, ó: e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós
o Espírito, no versículo 5, né? O Espírito, e vivereis. Ó. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. É reverter essa situação. Pode parecer impossível, mas se você confiar, se você acreditar, olha, tem muitas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, eram pessoas que tinham uma ousadia na fé, determinadas, estavam ali alicerçadas, porém, algo aconteceu que levou elas a se ausentarem da presença de Deus. Eu falo porque isso pode acontecer com qualquer um. Aconteceu comigo. E de repente Deus criou uma situação para quê? Para te trazer de volta para o propósito, te trazer de volta para o caminho, porque Ele quer te ensinar, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você cresça, Ele quer que você crie raiz nele, Ele quer que você edifique sua casa na rocha, porque vai vir um vendaval, vai vir a tempestade, vai vir a tentação, vai vir a luta, te sobrevirão tempestades, porém você vai permanecer inabalável. E no momento do deserto, no momento da guerra, dói. Porque quando Deus ele molda alguém, é dolorido. Dói, machuca. Parece que aquilo não vai passar, parece que você não vai conseguir, mas vai. Você consegue. Sabe por que você consegue? Porque Deus não nos prova, não coloca um fardo pesado que não sejamos capazes de carregar. Se Ele permitiu essa tempestade na sua vida, se Ele permitiu que você passasse pelo que você está passando, é porque Ele é contigo, Ele vai te dar vitória. E essa é a fé que tem que estar dentro de você. Independente se tiver uma voz que fala ao contrário, ignore, resista. O que a palavra de Deus nos ensina? O que fazer no momento de guerra? O que fazer no momento de luta? A palavra de Deus, ela diz: se sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se sujeitar é isso aqui, ó. Você buscar na palavra, você orar, você se entregar, você perseverar, você fazer a vontade de Deus. Porém, numa guerra, não adianta só você fazer isso. Ele diz, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a gente tem que resistir. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que acreditar. Porque uma hora, minha amiga, vai dar certo. Aí diz assim, ó: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Olha aqui, ó. Isso é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. É o poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. E ele falou assim, ó: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Se você se tornar para Deus, se você se voltar para Deus, está afastada, saiu da igreja, se ausentou da presença de Deus, volta, toma uma atitude, se